O capítulo 170 de One Punch Man finalmente foi lançado. Você com certeza estava esperando, afinal de contas fez um mês exatamente que o último capítulo foi lançado. Mas com notícia boa, né? A terceira temporada do anime com certeza confirmada agora. E esse capítulo começa de uma forma mais leve, já com a nossa querida Tatsumaki numa versão mais idol na capa, para depois a gente começar finalmente esse capítulo. Como ainda não saiu em português, eu só consegui até agora o capítulo em espanhol, então provavelmente pode ter alguns errinhos que na oficial você já consiga tirar limpo, mas hoje a gente vai trazer aqui já em primeira mão. Olha, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no nosso canal aqui no Reino dos Mangás. Eu sou o Renan e solto o seu dedo no like para fortalecer ainda mais. Lembrando que a gente já fez outros reviews aqui de One Punch Man, mas o nosso carro forte com certeza é Tokyo Revengers, que você confere ó, aqui no card o último capítulo também. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho então eu vou mostrar pra vocês como foi essa volta de One Punch Man finalmente para nós. Então ele começa de uma forma bem simples, que é com o King sendo visitado por alguns outros heróis. A gente consegue perceber aqui que eles estão meio marrento, querendo descobrir quem está nessas habitações. Lembrando que aqui provavelmente são os locais onde os heróis feridos depois dessa grande batalha contra a Associação de Monstros acabaram ficando aí em recuperação. E eles vão lá batendo de apartamento em apartamento para descobrir quem que é, curiosos para saber qual tipo de herói que está ali dentro desse apartamento. Inclusive, eles estão falando que já passaram alguns dias ali, não encontraram ninguém. E olha, finalmente quando aparece a gente já se choca, porque nós estamos falando do King. É ele que abre a porta para surpresa desses outros heróis. Em um primeiro momento, quando tá abrindo a porta ali, eles ainda nem sabem de quem se trata, falam que são os vizinhos, que eles estão perguntando aqui. Começa meio que quase um interrogatório, quando um deles se choca ao perceber que é o King. O King, naquele estilão mais simples dele, né, que a gente está acostumado, começa até a falar um pouco que ele também queria conhecer ali o dono da habitação e tudo mais, e nisso os caras já gelam o couro de medo do King. Então foi uma entradinha bem simples, apenas para mostrar ali o King na sua habitação. Inclusive ele finaliza essa pequena parte perguntando aonde o Saitama foi parar. Afinal de contas, ele simplesmente sumiu, já que ele está atrás lá do apartamento, como a gente viu no capítulo passado, lá no mês passado. Depois disso, as coisas vão começar a esquentar um pouquinho, já que a gente está chegando aqui finalmente na cidade Z. Um helicóptero está chegando, né, pousando, então atrás ali de alguns fugitivos. E isso a gente vai perceber que nós estamos falando do Deus Porco. Ele simplesmente ferido em recuperação, já fugiu ali do hospital, ele estava sendo cuidado, para tentar verificar ali a região, na busca se sobreviveu algum desses monstros poderosos. E a gente vê um carinha bem específico, eu tô falando do Esperma Negro. Ele tá lá simplesmente escondido, tentando sobreviver no meio disso tudo, já que praticamente ele foi extinto, então ele não tem mais as suas multiplicações, ele tá sem energia, então ele tá precisando ficar escondido. E nisso a gente vê então o Deus Porco ali, buscando nas pedras, ver se acha algum sobrevivente ou também se ele acha algum tipo de monstro. E nisso o pessoal do helicóptero já chega ali falando, né, pra ele ir com calma, que ele precisa voltar, precisa descansar. Só que aí um dos caras desce e é um herói de classe A. Ele simplesmente tem um boomerang mó esquisitão, né? Ele tá como ranking 35, chamado de Air. Esse cara vai meio que chamar pro combate o Deus Porco, falando que os heróis classe S estão meio desacreditados. E ele parte com tudo pra cima do Deus Porco para fazer a sua presença. Chegando lá, ele já entra meio que no modo defensivo, já que o Deus Porco percebe a sua presença, e ele vai falar que ele precisa voltar para o hospital, ao menos que ele o derrote, ou seja, chamou para porrada para ver o que poderia acontecer. Chamou para o desafio, o Deus Porco meio que não tá nem aí para ele, tá cagando e andando. A gente percebe que um dos funcionários da associação ali de terno também tá bem preocupado, porque ele sim tem noção da diferença de poder entre os dois. O cara ali, o Air, chama para o combate, mas nisso eles percebem umas pequenas movimentações que estão acontecendo ali em volta, numas pedras. Quando o Air localiza, ele percebe que é um vilão, teoricamente um mini monstro, já que nós estamos falando de um serzinho bem esquisitinho ali em cima da pedra.
Para quem já leu, e obviamente o Deus Porco que estava dentro da batalha, já percebeu que é a poderosa água mortal, né? Aqui a gente percebe que o coitado do Er não tem a mínima ideia, porque ele jogou o livro pela capa, achou que era um monstrinho pequeno, não daria nada e partiu para cima, atacou com seu bumerangue. O Deus Porco já sacou na hora que ia dar merda e deu, porque a água já atacou novamente, perfurou em alta velocidade ali um jato, o bumerangue, e passou pelo meio do pescoço do Er, que óbvio já caiu ali de primeira. O Esperma Negro, que estava ali observando tudo também, se surpreende com a ação, só que o Deus Porco não pensa duas vezes e age com extrema velocidade, como a gente já viu anteriormente. Ele vai para cima e consegue engolir então a água-viva mortal. E a gente percebe que enquanto ele engole, ela tentou, digamos assim, sobreviver de alguma forma. Alguns jatos saíram ali rasgando o corpo dele, mas ele conseguiu engolir. A cena ali chega a preocupar, já que ele tá com uma cara bem abatida, sangue saindo pelo corpo. O cara de terno da associação chega ali perguntando se ele está bem, ele precisa de ajuda imediatamente, mas o Deus Porco fala que está tudo bem, que ele já absorveu e já faz parte dele, já está digerido. Nisso, ele pede que não se preocupe com ele, que ele vai continuar ali cuidando da área. Inclusive, pediu, digamos assim, um recall, que é para chamar mais gente, para conseguir localizar melhor essa área, para não deixar nenhum monstro escapar, já que ele acabou de pegar um dos monstros mais poderosos que apareceram dentro do último arco, né? Ele pede também que chame ali uma ambulância e levem o Er logo, senão ele vai acabar morrendo. Nisso ele vai continuar ali então a sua busca. Já deu as ordens que precisa do local ser todo estudado, tudo bonitinho ali, para que nenhum monstro escape, e a saga do Esperma Negro continua uma coisa bem engraçada, porque ele precisa sobreviver, digamos assim. Ele tem uma certa inteligência ali, como a gente viu, ele se tornou muito forte, então o bichinho ali sabe como sobreviver, e ele precisa se multiplicar, mas para isso ele precisa de proteína, de energia, então ele precisa ir atrás de novas vítimas, mas na situação que ele tá, ele não tá conseguindo lidar com nenhum tipo de herói. Pelo que deu a perceber aqui, nem com o herói classe A eu acho que ele conseguiria nessa forma atual. Então ele continua, né? Meio que o Deus Porco vai para um lado, ele vai para o outro, segue a vida, mas as coisas não estão nada fáceis, então ele precisa, né, fugir de alguma forma. E nisso, é óbvio, precisava aparecer o nosso querido Saitama, o careca de capa. E se você está curtindo esse capítulo até agora, já chega aqui embaixo também, já deixa aquele like fortalecedor, porque o coitado do Esperma Negro precisava sobreviver. Ele começa a observar, né, que tem um cara ali, tá ali bem de boa, esse carequinha, só que, cara, ele nem tá observando direito e ele vê que ele levanta um prédio ali de 4 andares, tira praticamente um buraco, fez uma cratera levantando esse prédio enorme aqui com apenas uma, duas mãos ali, bem tranquilão. Enquanto isso, o Genos tá ali, né, falando com seu mestre, tentando compreender melhor as coisas, e quando, assim, essa cena não dá nem pra gente saber exatamente se um dos dois estava percebendo, mas ele se escondeu, o Esperma Negro, e começou a relembrar. Sabe por quê? Porque ele é uma das únicas, não pessoas, né, no caso aqui, mas um dos únicos seres que tem a real noção do poder do Saitama. Assim como o Genos já descobriu a verdade, o Esperma Negro conseguiu identificar que aquela pessoa que derrotou o Garou era o Saitama. Então ele já ficou muito apreensivo, porque o cara mais poderoso de toda a batalha estava ali em sua frente. E assim, né, a gente vê a continuação, só que aí aparece um cachorrinho demônio, aquele que fez muito sucesso anteriormente, o Rover. Aqui, pessoal, ele tá já num estado minúsculo, muito pequeno. Muitos de nós estão se perguntando por que, se é a energia dele que acabou, ele acabou encolhendo, ou se é, digamos assim, uma retração do seu poder porque ele está com medo, ou, digamos assim, um respeito, já que ele foi derrotado pelo Saitama anteriormente, aprendeu a respeitar o Saitama, então ele não vai crescer e desafiá-lo novamente. Então ele tá bem calminho, bem pianinho, meio que prezando pela sua vida, mesmo aqui a gente não tendo uma noção se ele tem uma inteligência humana ou de monstros, ou se ele tá meio no instinto animal aqui mesmo, o Rover. Mas a estratégia dele, se é consciente ou não, tá dando muito certo. O Saitama já caiu como um patinho nessa do Rover, porque tá achando o máximo, né? Um cachorrinho, então ele começa ali a observar, e nisso o Esperma Negro vai percebendo que ele foi identificado como uma não ameaça, então o Rover vai sobreviver. Talvez seja exatamente isso que ele esteja precisando. O Saitama tá ali brincando, levanta o cachorro para cima, e o Esperma Negro vai identificando isso como uma saída para ele conseguir sobreviver. Algo muito arriscado, com certeza,
mas na situação que ele se encontra, talvez seja a única hipótese. Depois, né, o Saitama continua ali observando, o Genos está ali conversando, ele recebeu uma chamada que ele vai precisar voltar para a Associação de Heróis e vai deixar ali sozinho então o Saitama. E o Genos também está meio desconfiado desse cachorro, mas deixa quieto, afinal de contas seu mestre é o cara mais poderoso que ele conhece, então sem grandes preocupações. O Genos então fala que vai embora, que tá com os compromissos marcadinhos ali e tal, foi-se. O Saitama também não tá nem aí, dá tchau pra ele. E agora, a parte final do capítulo, o Esperma Negro precisa entrar em ação. Algo arriscado pra fazer, mas ele decide adotar a mesma estratégia do Rover. O que ele faz? Ele vai até o Saitama pulandinho, o cara não precisou nem disfarçar, galera. Pelo menos ele podia ir ali em 4 patas para imitar um cachorro de vez, mas não, ele saiu dando pulinhos de 2 em 2 ali com as perninhas e falando uki uki, au au, como melhor a tradução preferir aí de cada país, porque ele está tentando se passar como um cachorro, cheio daquelas gotinhas ali para mostrar que ele mesmo está envergonhado com o que ele está fazendo, enquanto o Saitama está confuso olhando para ele se aproximando com um Rover no seu colo. Esse capítulo foi bem simples, novamente dando essa sequência, como nós sabemos, né? Quem já acompanha a webcomic sabe que vem muita coisa pela frente, o Garou ainda vai participar muito, e aqui a gente vê um final mais pacato. Vamos ver aí nos próximos 15 dias se vai ter mais páginas ou não o próximo capítulo, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você novamente a se inscrever. 50% da galera que curte nossos vídeos não se inscreve, então se inscreva aqui, deixe seu like e vem fortalecer com a gente. Aquele abraço para quem curtiu o nosso vídeo, até mais, valeu!